Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Presidente do Senado, Renan Calheiros, chama de intempestiva a atitude do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, e nega pedido para devolver o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Renan chamou a ação de Maranhão de brincadeira com a democracia e deu andamento ao processo autorizando a leitura do relatório de Antônio Anastasia favorável ao pedido de impeachment. O plenário do Senado deve votar o texto depois de amanhã e, se aprovado, Dilma será afastada por 180 dias até o julgamento final. A decisão de Maranhão saiu por volta de meio-dia e pegou o mundo político de surpresa. Ele acolheu um recurso do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que não havia sido analisado pelo presidente efetivo, Eduardo Cunha, suspenso das funções pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Maranhão, ocorreram vícios que tornaram nula a sessão de 17 de abril, quando foi aprovado o pedido de impeachment na Câmara. Para Maranhão, partidos políticos não poderiam ter fechado questão como ocorreu. Maranhão queria que o Senado devolvesse o processo para que os deputados realizassem nova votação. A reação foi imediata. Oposição e OAB anunciaram ações no Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União deu uma entrevista e negou que o governo tenha executado uma manobra para ganhar tempo. E a presidente Dilma Rousseff recebeu a notícia da decisão de Waldir Maranhão durante um evento no Palácio do Planalto. Ela pediu cautela aos aliados. Bom, eu soube agora, porque da mesma forma que vocês souberam, apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui, que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Eu não tenho... Ô, gente, por favor. Ô, gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências. Por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Manhas e artimanhas. E o mercado financeiro reagiu a esse dia agitado na política brasileira. O dólar disparou ao longo do dia e ultrapassou a barreira dos R$ 3,60. Mas depois recuou e fechou o dia cotado a R$ 3,52. A Bovespa fechou em baixa de 1,41%. Mais informações sobre este dia quente em Brasília você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Agora vamos falar sobre a Operação Zelotes. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, é levado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal aqui de São Paulo. Ele foi ouvido por 2 horas na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. Ele entrou e saiu por um portão dos fundos sem dar entrevistas. Guido Mantega foi obrigado a prestar depoimento na Operação Zelotes, que apura suposto esquema de venda de medidas provisórias e fraudes nos julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. A condução dele foi autorizada pela Justiça Federal. Além de Mantega, mais 14 pessoas foram obrigadas a prestar depoimento e foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Distrito Federal e mais 4 estados. Entre os crimes investigados pela Zelotes estão tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um dos alvos desta fase da investigação é a empresa Cimento Penha, de Pernambuco, suspeita de comprar decisões do CARF para reverter multas no valor de R$ 1.600.000. A Polícia Federal investiga a relação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com um dos donos da empresa, Vitor Sandri. Sandri também foi obrigado a comparecer à sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele e Mantega tiveram negócios imobiliários juntos. A defesa do empresário disse que ele preferiu permanecer em silêncio
silêncio durante o depoimento. É certo que a investigação caminha por um rumo em que vai ser demonstrada a completa legalidade do julgamento. O Vitor jamais teve qualquer ingerência no CARF. Todos os processos julgados pela cimenteira foram pautados pela legalidade. E pelo menos 11 escolas técnicas seguem ocupadas por estudantes aqui em São Paulo. Eles pedem merenda nessas unidades. O governador Geraldo Alckmin criticou o movimento. Só hoje cedo, os funcionários do Centro Paula Souza puderam de fato voltar ao trabalho. Pela manhã, alguns computadores ainda estavam sem internet e, segundo os servidores, muita coisa está bagunçada por causa dos atos de vandalismo de alguns alunos. Eu acho que eles pegaram todos os extintores que tinham no andar e tacaram no elevador, no prédio inteiro, estava tudo muito sujo. As gavetas todas estouradas, os armários de processo todos estourados. Eu tinha uma gavetinha cheia de chaves dos armários de processo que a gente deixava trancado. Esses armários foram estourados e levaram as chaves de todos os armários que a gente tinha. Hoje cedo, um grupo permanecia na unidade da Avenida Tiradentes. A direção da escola tentou uma conversa, mas não houve acordo. Os jovens disseram que vão continuar no prédio por tempo indeterminado. Sobre a merenda, o Centro Paula Souza informa que vai começar a fornecer almoço aos alunos a partir do segundo semestre. O governador Geraldo Alckmin disse que vai abrir uma consulta pública junto aos estudantes das ETECs para que eles escolham entre receber uma refeição completa ou 2 lanches por dia, por exemplo. Hoje, durante uma agenda no Palácio dos Bandeirantes, o governador voltou a classificar as ocupações como um movimento político. Acho que elas não podem ser separadas do momento político que nós estamos vivendo. É óbvio que elas estão intimamente ligadas a esse momento político que nós estamos passando. Quer dizer, querem ocupar aqui para não desocupar lá em Brasília. Então, é nítida essa questão política. Em nota, o Centro Paula Souza disse que já encaminhou à Procuradoria-Geral do Estado os documentos sobre os eventuais pedidos de reintegração de posse dos locais invadidos. E mudando agora de informação, a semana começou quente para o paulistano, apesar da nebulosidade. A máxima essa tarde chegou aos 27 graus aqui na Grande São Paulo. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão? Amanhã as chuvas estão previstas para todo o estado de São Paulo, por isso é bom não esquecer o guarda-chuva em casa. Na região oeste e no Vale do Ribeira, o dia fica bem nublado e chove já desde cedo. No norte e no Vale do Paraíba, teremos aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Ainda faz calor, olha, máxima na casa dos 31 graus em Araçatuba e dos 32 em Votuporanga. Em São José dos Campos, na faixa leste, máxima na casa dos 30 graus. Aqui na Grande São Paulo, chove a qualquer hora do dia, sendo que as pancadas mais fortes acontecem a partir da tarde. Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Na quarta-feira, teremos mais chuvas e máxima de 26. Já na quinta-feira, os termômetros devem ficar entre 15 e 21 graus, sendo que a sensação de frio pode ser ainda maior por causa do tempo bem fechado. E uma pesquisa mostra que as vendas relacionadas ao Dia das Mães tiveram queda pelo 3º ano consecutivo. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o volume de vendas relativas ao Dia das Mães caiu 16,4% em relação ao ano passado. De acordo com a pesquisa, a queda brusca neste ano é reflexo da crise econômica, que diminuiu o poder de compra dos brasileiros. Em 2015, as vendas já tinham recuado, mas apenas 0,59% em relação a 2014. O Dia das Mães é a data mais importante para o varejo no primeiro semestre. E o resultado da pesquisa mostra que a tendência é que haja uma retração geral no comércio ao longo do ano. E olha, uma manifestação acontece neste momento em frente ao MASP. Os manifestantes interrompem o trânsito. O Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.